A história se passa ao longo da costa norte, em Califórnia. No meio da noite, vemos uma viatura com um casal de policial. O homem fala que provavelmente é mais um bando de moleques fazendo uma fogueira grande demais na praia. Ela vai responder o homem, mas ela vê algo estranho no retrovisor. Ela então diz que está a 90 km por hora, mas alguém de repente surgiu na nossa e nisso vemos que um tanque passa por eles. Então ela fala que aquela coisa deve estar a 100 km por hora no mínimo. Pra que tanta pressa? E o homem fala que está repensando sobre a coisa da fogueira. Um momento depois, eles chegam e o policial se pergunta por que o transporte blindado respondeu a chamada. Ele quer saber também se é essa fogueira que deu errado, porque eles estão com formação de ataque. O militar armado que estava na cena chama os dois, manda eles ficarem calados e fala para ir com ele. Pergunta quem são vocês afinal. A mulher responde que ela é a policial Camila Byers e o cara é o Omar Ruiz. E ela vai perguntar por quê, mas ele já manda ela ficar calada. Ele diz que os homens deles estão nessa, mas fiquem alertas. Complementa falando que não estão sozinhos. Nisso podemos perceber uma sombra de algo humanoide, com algo brilhando no que seriam os olhos da criatura no fundo. Então descobrimos que é um robô, falando uma língua robótica, enquanto os homens se perguntam o que é isso. Um dos soldados pergunta se ele é um aliado, e o robô fala alguma coisa robótica, porém podemos entender apenas a palavra ferir. O robô então aponta as mãos para frente e fala que, vistos que são nativos deste planeta, o analisador energético dele vai revelar tudo. Porém o cara já fala que a armadura está brilhando e manda derrubar o robô. Os soldados então atiram no robô, que cai, falando que as armas deles são brutas e fizeram ele perder o equilíbrio. Mas fala também que se os objetivos dos soldados impedir que os verdadeiros eus sejam revelados, eles falharam. O robô parece emitir então uma luz vermelha das suas mãos. Um dos soldados manda prepararem as armas, enquanto o soldado careca fala que não, e que ele foi atingido. Mas ele então percebe que é só uma luz. O outro soldado então fala que essa luz não fere. Aquele policial do começo da história chega e se pergunta que diabos é isso. E o homem responde que é ROM. Então o policial fica confuso. É o quê? Tipo, CD-ROM? Essa coisa é de vocês? Algum tipo de equipamento experimental? Ninguém nos diz que. Então o homem responde que não. Isso não é um teste, do tipo que você se refere. Nós então vemos o que aparentemente seria a visão do robô. Ele fala que eles veem apenas os soldados como espectros. Aquele soldado careca quer saber, espectros de quê? Um dos soldados fala que vemos você, robô, como cavaleiro espacial, finalmente. Um dos soldados, atirando agora com uma arma de choque, diz para o robô morrer, assim como o resto morreu. O robô então voa para trás falando que é doloroso, mas uma dor que ele pode suportar. Então, utilizando seu neutralizador, ele atira nos soldados e pergunta se eles podem dizer o mesmo. A Camila e o Omar estão em choque. O Omar então percebe que ele desintegrou os soldados e fala que eles devem ajudar, quando de repente alguém fala que vão. E com um gancho saindo de sua mão, ele parece atingir o Omar, e ele fala que vai ajudar com o sangue de vocês. Nós então percebemos que é um ser monstruoso. Ele pega o Omar, levanta ele e fala que trouxe os próprios humanos para energizar seus feitiços. Enquanto a Camila reclama, fala que está queimando. O monstro então completa, falando que a força vital vindo do Omar também vai servir. Então, parecendo se alimentar do Omar, o monstro fala que a escuridão preenche mais uma vez com seu poder. Então, agora voando, ele fala que tem poder suficiente para consumir a luz do inimigo ancestral. E fala que se o inimigo quiser correr, ele pode, porque a marca do espectro está nele. Não haverá esconderijo agora para ninguém. O soldado careca está clamando a Deus. Agora o robô parece entrar na sua frente para tentar protegê-lo. O monstro então captura o robô e fala que ele pode morrer. O robô fala que o espectro alado ainda é jovem e que ele pode. Os dois brigando, o robô fala que infectar profundamente esse mundo, porque só assim poderia ter achado ele tão rápido. O monstro então fala que é rápido, esperando tanto por você, cavaleiro espacial. E ele fala também que a unidade dele foi enviada para checar sua chegada. A espécie dos espectros agora se rejubila e se prepara para a vitória final
que aguarda finalmente. O robô então fala que uma coisa o aguarda, Spectro. O mesmo que os outros que vieram antes do monstro. E nisso, ele tira a arma neutralizador e ataca o bicho, rasgando o monstro ao meio. A Camila então fica perplexa. E o soldado careca então começa a falar que estão sendo invadidos. Mas o robô responde que eles já foram invadidos há muito tempo atrás. Mas sem os humanos saberem, este mundo está em guerra com os espectros. E o robô Ron, o cavaleiro espacial, veio para tornar a guerra uma guerra dele. O careca quer saber o que é espectros. E a mulher se pergunta, guerra? Em Lompoc, Califórnia, o soldado está sendo interrogado. Os soldados querem saber o que aconteceu no local e falam para ele ter certeza que não esqueceu nenhum detalhe sobre esse invasor. Ele então responde que contou tudo o que viu, o traje de metal, as mutações, as mortes. O careca está sendo interrogado pelo Comando de Defesa da Terra e ele quer saber por que eles ficam esquivando das suas perguntas. Ele quer saber se aquela coisa era um aliado. O homem fala que isso é confidencial, e o outro fala que no momento não importa o que ele era, e sim o que ele fez. Esses 3 soldados interrogando o careca se chamam Ken, Dave e a Bryce. O careca então fala que o robô matou a todos do esquadrão dele, e o robô também alegava que eles não eram humanos. O Ken responde que a alegação estava correta, quando um das equipes se transformou em um tipo de monstro. O careca então alega que foi mais que isso, que ele sugou um dos policiais locais e usou como combustível, ou algo assim. O Dave fala que robôs gigantes da Terra distante é uma coisa, mas um novo jogador matando tropas em solo americano, o Ken então manda ele contar ao chefe e fala que está acabado por aqui. O careca então fala que o cara de metal diz que eles eram todos alienígenas disfarçados como nós, e pergunta se esse tipo de infiltração é possível. E assim como o outro alienígena, saem ganchos da mão dessas pessoas e eles falam que todas as coisas são possíveis. Possível e, em alguns casos, inevitáveis. E vemos então o grito do homem. Troca a cena e vemos um robô voando sobre uma cidade. Ele fala que este planeta parece diferente dos outros. A população nativa ocupou muito da massa da Terra, tantos lugares para espectros se esconderem. Ele fala que a chegada dele foi juvenil, não pela primeira vez. Estabelecer contato inicial com os militares do mundo pode levar a hostilidades sobre certas circunstâncias, e este foi infiltrado. Ele então narra que é melhor envolver uma classe diferente dos humanos para guiá-lo, um ancião, talvez o equivalente local a um espírito guia, se eles tiverem, mas primeiro, o analisador do robô detectou uma presença pesada de espectros nesse assentamento. Assumindo que o tradutor dele esteja correto, a linguagem escrita deles é conhecida como Cooper's Mill. A questão permanece, quão pesada? E o robô precisa fazer um reconhecimento mais de perto. O robô fala, pela ordem das estrelas Sol, essa cidade parece bem harmoniosa. Ele comenta que parece, à primeira vista, invadida pelos espectros. Todavia, ele diz que ainda não viu sinal de subjugação planetária. Nenhuma colmeia de espectro foi construída. O robô acha curioso. Esconder as verdadeiras intenções como esconde suas verdadeiras formas nunca foi a ação preferida dos espectros. E transformando sua mão numa arma neutralizadora, ele fala que isso pede por uma análise mais extensiva. A cena então muda para um parque chamado Menlo, às 1h45 da tarde. Vemos uma mulher chamada Darby. Ela está reunida com seus familiares. Eles então falam que é muito bom tê-la em casa de volta. E a mãe comenta que sabe que não tem sido fácil. A Darby se pergunta se eles trouxeram ela lá para um tipo de intervenção, mas o que parece ser a irmã dela fala que não, que só estão preocupados com ela. E o cara pergunta se os militares ofereceram ajuda. Ela responde que ofereceram um monte de coisa, mas não ofereceram promoção. Ela então diz que não tá maluca. Ela só precisa de um tempo para ser uma pessoa normal. A mãe então comenta que todos já sabem disso, mas eles estão preocupados porque a família consegue ver uma mudança na Darby, mas é difícil saber o que dizer. Mas a Darby fala que não dizer nada é bom também. O silêncio é uma boa mudança. Ela está feliz de estar em casa e ter uma chance para descobrir quem ela é e quem ela se tornou enquanto ela estava além mar. A mãe então diz que eles continuam sendo o mesmo de sempre. O homem, que se chama Henrique, diz ter lido alguma coisa sobre estresse pós-traumático e ele fala que colocar para fora pode ajudar.
A Darby então fala que não usar a rede como psiquiatra de plantão ajuda ainda mais o Henrique. A mãe então fala para ela não se preocupar com seu irmão. E ela pergunta se o parque ainda faz ela feliz. A Darby responde que não vai mentir. Ela se sente desligada e ela diz que vai levar tempo. A mãe diz que ela está feliz por não ter sido enviado para o Monument Valley. Ela acha que o Além-Mar é muito mais seguro que aquela casa com aquelas coisas lá. A Darby então fala que ama a mãe dela, mas ela quer mudar de assunto. A mãe então, abraçando ela, concorda e fala que vai ajudá-la no que precisar. Ela então agradece a mãe e o pai. O pai fala que pode apostar, menina. Mas o pai também pergunta que tipo de acesso ela tem a Vandenberg agora. A Darby então fica confusa. Ela pergunta se não tiraram as credenciais do pai dela quando ele saiu. Fala que ainda pode ter tratamento na base quando precisar. O pai, colocando a mão na cabeça dela, fala que vai precisar. E nisso, ela parece levar um choque. O pai então fala: ai ai querida, venha para o Papa. E ela pede para tirar. O pai parece confuso. E vemos então 2 alienígenas escondidos. Um pergunta se eles devem, o outro fala que ainda não. Mas nós vemos então a família meio confusa. A mãe quer saber que diabos foi isso. E o pai pergunta se a Darby o que está de errado com ela. A Darby então sai correndo e fala para eles ficarem longe dela. A mãe quer saber o que deu nela. Ela então pergunta se ela ficou louca. Ela viu, ela sentiu, o que tem de errado? Então vemos a família novamente, falando com ela como se nada tivesse ocorrido. A família fala que sente muito, afinal, a família cercou ela deve ter se sentido presa. Então ela responde que se sentiu como se estivesse perdendo o juízo, e então sumiu. A família pede para que ela os deixe a ajudarem. A mãe pede para ela se aproximar e contar o que ela precisa. A Darby fala que Deus, agora, o que ela tá vendo? O que é? Quando ela completa a pergunta, isso, aparece o robô se apresentando e falando que o nome dele é Ron. Ele pede para ela se afastar dos outros. Analisando, a gente consegue ver que todos da família dela estão com o contorno avermelhado. E o robô fala que eles são todos espectros. A Darby quer saber espectro o quê? E ela quer saber o que é esse robô. O robô então manda ela se afastar deles. Ela pergunta se tem mais alguém vendo isso. O robô então prepara a mão dele, se transformando naquele neutralizador, e fala para ela se mover para o lado, enquanto o analisador dele dá lugar ao neutralizador. Darby então grita, arma, e nisso o robô atira no irmão dela, no pai dela e na irmã, que pede por piedade, mas o robô fala que nunca. Aparecem mais pessoas se perguntando que diabos é isso. O cara fala que é um cara de armadura e arma, e ela responde que não é real, por favor, não é. As pessoas já tiram o celular e começam a gravar. O pessoal fala que já tem que postar isso. A Darby pede para a mãe correr, mas a mãe, chorando, fala que não tem para onde fugir, não dele. E com os olhos em lágrimas, ela é desintegrada. A Darby grita que não. O robô então afirma que todos eles são espectros. O careca fala que é muito para o Cavaleiro Espacial matar. E o outro espectro fala que estão preparados para o robô e o que vai se seguir. Por fim, um outro garoto comenta que esse mundo é deles, e o robô não vai conseguir ajudar os humanos. Gravando para postar nas redes sociais, um cara fala que esse é o monstro que assassinou essas pobres pessoas. O robô se pergunta o que é isso, e a menina fala que ele veio dos céus e pede por ajuda de alguém. Já sacando sua arma novamente, o robô fala que a propaganda é o instrumento favorito da raça tola dos espectros, porém isso não vai salvá-los. O robô, de frente para todo mundo, fala que a podridão dos espectros impregna até o solo. E nisso o homem coloca a mão no solo e começa a se transformar, e fala que ele é uma relíquia, exterminador de espectros, lutando velhas guerras de dias passados, enquanto nós, espectros, evoluímos. Os espectros agora transformados falam que esse mundo será a tumba do robô. O robô fala que é impossível, que a mágica não pode afetar a flora e a fauna dessa forma. Mas o monstro pergunta se não mesmo, e o outro discorda. O robô, todo preso pelos tentáculos do monstro, fala que o neutralizador dele está desativado pela vegetação. E ele fala que eles tentam invadir o corpo dele, assim como o Spectros fez com os humanos. O robô então fala que daria certo se ele fosse humano, mas ele não é mais. Ele foi refeito para voar sem auxílio pelo espaço. Esse desvencilhando dos monstros
Ele fala que é o sistema de propulsão que carrega pelas estrelas. E ele pode romper até mesmo o domínio das árvores encantadas pelos espectros. O robô então, apontando o neutralizador, fala que eles tiveram um bom trabalho e fala que as armas de fato deles cresceram em poder. Mas as armas do robô sempre foram poderosas, agora queimem. O robô, que agora sai voando e deixa uma queimada no local, fala que a conflagração destruirá espectros e humanos igualmente. Ele diz que os terráqueos não são inimigos dele, mas é dever dele salvar a vida desses, se ele for capaz. O método mais rápido é utilizar o seu analisador, um aparelho que é capaz de detectar espectros para achar que eles que não são. Mas ele comenta estar muito atrasado, afinal, de toda a cidade, só um humano verdadeiro que resta, e ele tem que alcançá-la. Se possível, salvá-la, antes que a loucura se espalhe mais. Em outro local, vemos alienígenas e o Omar na forma corrompida. Então percebemos que a visão tá a Camila, que está se perguntando pelo Omar, mas ela percebe que não, o Omar está morto. E ao invés de ajudá-lo, ela correu. Ela diz que a cabeça dela tá matando ela. Ela pega o telefone e fala que tem um sinal, graças a Deus. Ela então pede por ajuda. Ela fala que é a policial Camila Byers. Pode ouvi-lo? E o policial do outro lado da linha responde. Pergunta que diabos houve com você e o Omar e quer saber onde que eles estão. A Camila então responde que foram atacados e Omar, ele se foi. O cara então responde que já sabe disso, mas é com ela que ele está preocupado e ele quer saber exatamente onde ela está. Mas então a Camila consegue perceber que ele fala que acharam ela e ela ainda está viva. Então ele manda perseguirem ela. Ela fica confusa. Responde que ela já ouviu ele muito bem, que de algum modo consegue ouvir a verdade de todos vocês. Ela então se livra do celular e andando ela comenta que sabe muito bem o que vão fazer com ela. A mesma coisa que fizeram com o Omar, a não ser que ela assuma. A cena então volta para Darby. Ela correndo fala que não pode parar de jeito nenhum, só corra. Mas de repente o robô aparece na sua frente e a chama de mulher da terra. Ela grita que não, e ela fala pro robô que não vai matar sem uma luta. Uma bem curta provavelmente. O robô então só pega ela e fala que tem que sair desse lugar. Mesmo com ela reclamando um pouco, pedindo para ele colocá-la no chão, ele fala que só vai colocar em perigo lutar com ele. Ela, com uma expressão de raiva, porém chorando, fala que não se entrega assim e que não vai desistir tão fácil. O robô acha ótimo, afinal, é esse espírito de guerreiro que a espécie terráquea vai precisar para poder sobreviver. Mas então a mulher se pergunta por que ele se importa. Afinal, o robô matou a família dela. Então o robô responde que não matou nenhum humano hoje. Ele tá aqui apenas para a salvação da espécie humana. E complementa falando que no coração dela, ela sabe que ele tá falando a verdade. Ela, ainda chorando, se lamenta pela família. O robô então explica. Morte é substituída por espectros, uma raça de transmorfo, não deste mundo, energizados por uma magia enganadora. Eles vieram para subjugar seu planeta em segredo, assim como fizeram com os incontáveis outros nos últimos 2 séculos. E como o robô tem feito diversas vezes antes, ele veio para detê-los. Ele é o Ron, o primeiro cavaleiro espacial. A Darby pergunta se a família dela está realmente morta. E o robô fala que sim, receia que sim, e dá suas condolências para a mulher da Terra. E ele também fala que entende sua dor. A Darby então pergunta se os espectros mataram a família dele também. E o robô explica que eles fizeram pior, tanto para os que eles amavam, como para ele e para o seu planeta. A Darby imagina que depois de alguns anos, essa ideia de cavaleiro vindo do espaço não é uma loucura como costumava ser. Mas aquele fogo que começou as pessoas, esta é a minha cidade. Então o robô fala que não mais. Ela foi invadida e dominada pelos espectros. Apenas a Darby que conseguiu resistir ao contágio deles. O robô ainda tem que saber o porquê, mas entre outras respostas, ele precisa antes poder erradicar o flagelo dessa região. A mulher então pergunta se ele vai matar toda a cidade. Como o robô disse, os espectros já fizeram isso, mas sim, manter os espectros longe de devastarem mundos inocentes, ele está preparado para fazer o que for necessário. A cena então volta para aquela base de forças aéreas. O careca fala que é definitivamente ele. O rebento amaldiçoado da Ordem da Estrela Sol chegou.
E a mulher comenta que, como sempre, souberam o que faria. Apenas levou mais tempo do que esperava. Eles caminhando em direção a uma aeronave, o cara fala que mais razões de estarmos preparados para acabar com ele de uma vez por todas. Uma vez que os camaradas dele jogaram os humanos contra ele, não vai ser tão difícil assim, visto que eles vão mantê-lo ocupado. Enquanto isso, eles vão acionar o protocolo ROM, bem diante dos narizes moles e nojentos. E a mulher fala que é bem na hora. Tirando aquele gancho da mão, ele diz que ele vai precisar pagar o que ele fez. Já adentrando a aeronave, a mulher fala que vai manter seu ódio escondido desses humanos mais um pouco. A sombra dentro da aeronave fala que finalmente. E o cara então pede desculpas. Afinal, a reunião demorou mais do que esperado. Careca fala que a culpa é dele. E que a história dele soa meio louca. E ele divagou um pouco. O cara fala que até acertaram. A mulher ruiva que estava dentro da aeronave fala que tudo bem. Loucura costumava ser a nossa razão de viver. E o cara fortão do lado dela fala que já estão prontos.